Legiscast transforma a legislação em aprendizado por áudio. Hoje a gente vai mergulhar em um tema que é um verdadeiro campo minado em provas de concurso: o juiz das garantias. Com certeza. Ele chegou com o pacote anticrime lá em 2019 e, prometia revolucionar o processo penal. Mas a história que a gente vai contar não é só sobre o que a lei diz. Não mesmo. É sobre como o Supremo Tribunal Federal pegou essa lei a 13.964 e, a remodelou completamente. Exatamente. A gente vai analisar os artigos 3A ao 3F do Código de Processo Penal, mas o nosso foco não é só o texto frio da lei, né? Certo. É o diálogo que às vezes foi bem intenso entre o que o Congresso escreveu e o que o STF decidiu que vale na prática. E a nossa missão aqui é simples, né? Simples. Decifrar as regras, claro, mas principalmente mapear os pontos onde a interpretação do Supremo criou as verdadeiras armadilhas de prova. Entender isso é o que separa a aprovação do erro. Sem dúvida. Perfeito. Então, vamos começar pela grande ideia, pela filosofia por trás de tudo isso. O artigo 3º-A chega e diz que o processo penal terá estrutura acusatória. O que isso realmente significa? Parece um conceito meio acadêmico, mas qual o impacto prático dessa frase? Olha, é a base de tudo. Pensa nisso como a definição das regras do jogo, sabe? Ok. Estrutura acusatória significa que os papéis são rigidamente separados. De um lado você tem alguém que acusa, o Ministério Público, E o outro, alguém que defende. e o juiz. E no meio, como um árbitro imparcial, um juiz que julga. A lei quis gritar: juiz não é investigador. Certo. Ele não pode tomar a iniciativa de produzir provas para acusação, nem, ajudar a investigação. Ele está ali para garantir que o jogo seja limpo. Tá, essa é a teoria. Um árbitro que não joga no time de ninguém. Mas a lei também proíbe a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Aí o STF entra em campo. O juiz fica de mãos completamente atadas. Ele é só um espectador passivo. É aí que começa a dança. A dança entre a lei e a jurisprudência. O STF olhou para essa regra e disse: calma, não é bem assim. E o que eles fizeram? Eles usaram a famosa interpretação conforme a Constituição. Pensa nisso como um filtro. O STF olhou para a lei e disse: essa lei pode passar pelo filtro da Constituição, mas só se a gente aparar umas arestas. E que arestas foram aparadas nesse caso? Eles disseram que o juiz não é totalmente inerte. Ele pode sim, pontualmente, determinar diligências suplementares. Mas aqui está o detalhe que as bancas adoram. Não é para ajudar a acusação. Certo. É para quê, então? É para dirimir dúvidas sobre questão relevante para o julgamento do mérito. Ou seja, se o juiz está com uma dúvida crucial para a própria decisão dele, ele pode pedir um esclarecimento. Entendi. Ele não está produzindo uma prova nova para a acusação. Não. Está clareando o campo para si mesmo. Exato. É uma flexibilização sutil, mas que muda tudo. Entendi. A filosofia é a separação, mas a prática permite essa pequena intervenção para o juiz formar a convicção dele. Isso nos leva ao artigo 3º-B, que define a lista de tarefas desse novo juiz. Qual é o papel central dele? Ele é o guardião da fase de investigação. A função dele é dupla. Primeiro, controlar a legalidade de tudo que acontece antes do processo começar. E segundo, proteger os direitos individuais que dependem de autorização judicial, como uma quebra de sigilo, por exemplo. Certo. E antes de detalhar as competências, um ponto crucial. O STF bateu o martelo e declarou a figura do juiz das garantias constitucional. E não só isso, né? Não, deu um prazo para o país inteiro se adaptar. 12 meses, a partir de agosto de 2023, que podem ser prorrogados por mais 12. Ou seja, não é mais uma ideia no papel. É uma realidade em construção. Em plena construção. Ok, então vamos para a lista de poderes dele. O artigo 3B é enorme, tem 18 incisos. Podemos agrupar por temas. Por exemplo, o controle sobre a prisão parece ser uma das funções mais óbvias. Com certeza. Os incisos 1, 2 e 3 tratam exatamente disso. Ele recebe a comunicação da prisão, analisa a legalidade de um flagrante e zela pelos direitos do preso. É a função clássica da audiência de custódia. Isso, agora formalizada sob a competência dele. Básico.
Mas e quando a coisa fica mais complexa? Tipo nas medidas cautelares ou na produção de provas urgentes? Aqui a coisa deve ficar mais interessante. Fica e muito. O inciso 6, por exemplo, diz que para prorrogar uma medida cautelar, como uma prisão preventiva, a lei exige uma audiência pública e oral. Parece uma regra bem rígida. Parecia, mas o STF veio e de novo deu a sua interpretação. Disse que o contraditório será preferencialmente em audiência. Ah, essa palavrinha, preferencialmente. Ela mesma. Essa palavra abre uma porta enorme para o juiz decidir de outra forma se a situação exigir. Entende? Entendi. A mesma lógica se aplica à produção antecipada de provas que está no inciso 7? A lei também previa uma audiência. Exatamente a mesma lógica. O STF disse que a audiência poderá ser realizada, mas que o juiz tem a discricionariedade para dispensá-la ou adiá-la se perceber algum risco para a investigação. Ou seja, de novo, a regra não é absoluta. De novo, a Corte substitui uma regra que parecia absoluta por uma que depende da análise do juiz no caso concreto. Agora chegamos ao que talvez seja o ponto de virada de toda essa história. O epicentro da mudança do STF. Sim. O inciso 14 do artigo 3b, que definiu o momento final da atuação do juiz das garantias. O que o texto original dizia? O texto original era um divisor de águas. Dizia que competia ao juiz das garantias decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa. Espera aí, vamos traduzir isso. Na prática, ele seria o porteiro do processo. Boa analogia. A acusação chegava com a denúncia e ele decidia: você entra e vira processo, ou você não entra. É isso. Perfeitamente. Ele faria esse primeiro filtro, o juízo de admissibilidade da acusação. Seria um poder imenso. E foi justamente aí que o STF interveio da forma mais drástica possível. A mais drástica. E o que ele fez? Declarou esse inciso inteiramente inconstitucional. E com essa canetada, redefiniu todo o fluxo. Certo. A competência do juiz das garantias não termina mais com o recebimento da denúncia. Ela agora cessa com o simples oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. A troca de uma única palavra, de recebimento para oferecimento. Parece um detalhe técnico, mas o impacto é gigantesco. É total. O juiz que era o porteiro agora virou o quê? O carteiro? Ele só entrega a denúncia para o próximo juiz. É a analogia perfeita. Ele não decide mais se a visita pode entrar no prédio. Ele apenas entrega a correspondência na portaria. E quem decide se a visita sobe? É o segundo juiz, o juiz da instrução e julgamento. Essa mudança é, sem dúvida, a principal fonte de questões sobre o tema. É o coração da interpretação do STF. Ok, isso muda tudo. E essa mudança reverbera em outras partes da lei, né? Como nos parágrafos do artigo 3b. O parágrafo 1º trata da audiência de custódia e traz uma regra bem taxativa sobre videoconferência. Traz sim. A regra geral é clara. Preso em flagrante ou por mandado tem que ser levado ao juiz em 24 horas. Certo. Mas no finalzinho, a lei diz: vedado o emprego de videoconferência. Ponto. Parecia uma proibição absoluta. Mas vindo do STF, imagino que não seja tão absoluto assim. Exato. O Supremo relativizou. Entendeu que a regra é a presença física, mas que a videoconferência é permitida excepcionalmente. Com condições, imagino. Com duas condições bem claras. Primeiro, uma impossibilidade fática de levar o preso. E segundo e mais importante, a tecnologia tem que permitir ao juiz verificar a integridade física e psicológica do preso. Ah, claro. Não pode ser uma chamada de vídeo de má qualidade onde não se vê nada. De jeito nenhum. Faz sentido. E o parágrafo 2º, ele trata da prorrogação do inquérito com o investigado preso. A redação original da lei parecia uma verdadeira camisa de força. Era uma bomba relógio. A lei dizia que o inquérito com o réu preso só poderia ser prorrogado uma única vez, por no máximo 15 dias. E a consequência? Era drástica. Se não concluísse nesse prazo, a prisão será imediatamente relaxada. Ou seja, um cronômetro correndo. Estourou um tempo, o investigado vai para a rua, automaticamente. O STF concordou com esse automatismo? De forma alguma. Aqui o STF desarmou a bomba. Primeiro, decidiu que o juiz pode autorizar novas prorrogações,
contanto que sejam bem fundamentadas na complexidade do caso. Então aquela regra de uma única vez já era. Foi para o espaço. E segundo, e talvez mais impactante, o fim do prazo não causa o relaxamento automático da prisão. E o que acontece então? O que acontece é que o juiz competente precisa ser provocado para reavaliar se a prisão ainda é necessária. Ah, entendi. O STF trocou um automatismo legislativo pela necessidade de uma decisão judicial. A justificativa é que a segurança pública não pode depender de um simples cronômetro. É uma mudança de filosofia total. Isso nos leva ao artigo 3º-C, que deveria definir os limites de aplicação do juiz das garantias. Ele já começa repetindo a palavra que o STF considerou proibida. Exatamente. O caput diz que a competência cessa com o recebimento da denúncia, o que, como a gente já viu, foi declarado inconstitucional. O que vale cessa com o oferecimento. Isso. Mas a grande contribuição do STF nesse artigo foi criar, do zero, uma lista de situações onde o juiz das garantias simplesmente não existe. Uma lista de exceções. Isso. Tem cara de questão de prova certa, onde ele não se aplica. Anota aí, porque isso é ouro. São 4 cenários principais. Primeiro, processos de competência originária dos tribunais, como no julgamento de autoridades com foro privilegiado. Ok. Segundo, nos processos do Tribunal do Júri. Terceiro? Nos casos de violência doméstica e familiar, regidos pela Lei Maria da Penha. E o quarto? E quarto, nas infrações penais de menor potencial ofensivo, o que a própria lei já previa. Essa lista não está na lei, foi uma criação do STF pensando na estrutura e nas especificidades de cada rito. E sobre a transição dos autos para o juiz seguinte, o juiz da instrução. Os parágrafos 1º e 2º do 3C cuidam disso. Cuidaram e também foram corrigidos pelo STF para trocar recebimento por oferecimento. Certo. A regra agora é: uma vez oferecida a denúncia, tudo que estiver pendente vai para o juiz da instrução. E esse novo juiz tem um dever de casa. Em até 10 dias, ele precisa reexaminar as medidas cautelares em vigor. Como uma prisão preventiva, por exemplo? Exato. Para decidir se elas devem ou não ser mantidas. E o destino físico dos autos da investigação. Eu lembro que a ideia original é que eles ficassem separados para não contaminar o juiz que vai julgar o caso. Essa era a intenção do legislador. Criar uma barreira de informação, uma ideia bem alinhada com o sistema acusatório puro. E o que o STF achou disso? Considerou impraticável e inconstitucional. A regra hoje é o oposto do que a lei previa. Os autos da investigação são, sim, remetidos ao juiz da instrução. Então a tal barreira física não existe mais. Não existe. Estamos quase no fim do pacote legislativo. Artigo 3º-D. Ele estabelecia uma regra de impedimento, certo? Estabelecia. Ele dizia que o juiz que atuou como juiz das garantias estaria impedido de julgar o processo. Era a materialização máxima da separação de funções. Mas o STF declarou o artigo inteiramente inconstitucional. Por quê? Foi uma decisão claramente pragmática, pensando na realidade da estrutura judiciária do Brasil, que em muitas comarcas não teria juízes suficiente para essa separação. Então, na prática, o mesmo juiz pode atuar nas duas fases. Onde for necessário, sim. Interessante. E o artigo 3º-E, que tem um detalhe que parece coisa de nerd da gramática, a troca de um verbo. A lei falava em juiz designado e o STF mandou ler como investido. Isso realmente faz alguma diferença? Faz toda a diferença em termos de status e permanência. Designado soa como algo temporário, precário, um quebra-galho. Entendi. Investido remete à investidura no cargo, uma atribuição formal de competência regrada pelas normas de organização judiciária. O STF quis deixar claro que ser juiz das garantias não é um bico, é uma função. Uma função com competência própria e estabelecida. Exatamente. E para fechar os artigos, o 3F, que trata da imagem da pessoa presa. Esse passou pelo crivo do STF? Passou, e foi considerado constitucional.
Ele proíbe acordos entre autoridades e imprensa para explorar a imagem do preso, o que, infelizmente, a gente via com frequência. É uma norma de proteção à dignidade humana. Sem dúvida. E o parágrafo único que fala sobre a divulgação de informações. Também foi validado com uma orientação importante. O STF disse que qualquer divulgação sobre uma prisão precisa equilibrar 3 pratos: a efetividade da investigação, o direito à informação da sociedade e a dignidade do preso. Nenhum desses direitos pode aniquilar o outro. Exato. É um exercício de ponderação. Para amarrar tudo, uma questão prática fundamental. E os milhares de processos que já estavam rolando quando essa regra for implementada. O que acontece com eles? O STF foi categórico para evitar o caos. A regra de transição é clara. A instituição do juiz das garantias só vale para casos novos, iniciados após a sua efetiva implementação em cada tribunal. Então, para as ações penais já em curso, nada muda. Nada muda. O juiz que já estava cuidando do caso continua até o fim. Excelente! Foi um mergulho profundo. Para garantir que os pontos mais importantes ficaram claros, vamos recapitular rapidamente os detalhes que as bancas mais adoram explorar. Vamos lá. Ponto 1, o mais crucial. A competência do juiz das garantias acaba com o oferecimento da denúncia, não com o recebimento. Ele é o carteiro, não o porteiro. Isso. Ponto 2. A lista de exceções criada pelo STF, onde ele não se aplica. Competência originária dos tribunais, júri, violência doméstica e juizados especiais criminais. Perfeito. Ponto 3. A prorrogação do inquérito com réu preso. Esqueça a regra de uma única vez e o relaxamento automático. O juiz pode prorrogar mais vezes, se fundamentado, e o fim do prazo exige uma reavaliação judicial, não uma soltura automática. Exato. Ponto 4. Audiência de custódia. A lei proíbe videoconferência. Mas o STF permite em caráter excepcional e com condições. E por último, ponto 5. O destino dos autos. Eles não ficam guardados numa gaveta separada. Os autos da investigação são sim enviados ao juiz da instrução e do julgamento. Uau! Dominar esses 5 pontos é ter a chave para decifrar 90% das questões sobre o tema. Fica a reflexão de como uma lei aprovada pelo Congresso pode ser tão profundamente transformada pelo judiciário, né? Totalmente. O juiz das garantias que temos hoje é, na verdade, uma criatura híbrida, nascida da caneta do legislador, mas moldada pelas mãos dos ministros do STF. É um caso de estudo perfeito de como a lei não é estática. É um texto vivo que dialoga com a Constituição e principalmente com a realidade estrutural do país. Ler a lei de forma isolada, nesse caso, é a receita para o desastre em qualquer prova. Com toda certeza. Para aprender as pegadinhas e memorizar, use nossos flashcards do Anki.